A santidade é a marca do crente. Esta é a lição número 9 da classe de jovens. Texto principal. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Resumo da lição. A santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Introdução. Como filhos de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa, justa e piedosa. Há aqui um tripé bastante interessante, que é o tripé do viver uma vida de maneira santa, justa e piedosa. Então vamos. Uma vida santa. O que é viver uma vida em santidade? É uma vida separada para Deus. É uma vida que está separada do pecado. É uma pessoa que não está pecando. Ela não vive na prática do pecado. Ela é uma pessoa que está completamente separada para Deus, para Deus usar esta pessoa. Esta é a maneira de viver santa. E a santidade, ela é cotidiana. Ela é todos os dias. Também essa pessoa precisa ser justa. E justa aqui é no sentido, não na questão ampla do negócio, porque nós temos dificuldade para ser justo em todas as nossas esferas. A Bíblia diz que somente Noé, Daniel e Jó eram justos na sua própria justiça. Entretanto, há algo de saber que é o seguinte: ser justo é uma pessoa que realmente faz isso, justiça. É uma pessoa que é imparcial, é uma pessoa que não julga por situações alheias, mas julga pela reta justiça. Isso é ser uma pessoa justa, é não ter partido, né? Não tomar partido de um ou do outro. Né? Eu não vou defender, por exemplo, aqui vou pegar aqui a minha mãe, por exemplo, eu não vou defender a minha mãe porque ela é minha mãe se ela está errada. Se ela está errada, eu preciso ser justo e falar que minha mãe está errada. Ou seja, isso é a questão da justiça, de ser justo. Né? Nós devemos viver sempre uma vida justa. E a questão piedosa. O que é a questão piedosa? É justamente isso, ter piedade. Nós vivemos o Evangelho, de um modo geral, bem fora da questão da piedade. Lembra lá do samaritano que teve uma boa ação? Né? A parábola do bom samaritano, que as pessoas chamam, né? Vemos que o samaritano ele fez uma boa ação. Ou seja, ele foi piedoso, ele teve piedade daquele homem que estava estendido lá na rua, né? Ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Isso ele agiu o quê? Com piedade. É isso que nós devemos fazer, agir com piedade para com o próximo, né? Ter piedade. Então esse é o que é um tripé interessante, que é a questão, mais uma vez, de viver uma vida santa, justa e piedosa. A santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Propriedade de Deus. O livro de Levítico apresenta dois temas importantes e que se sobressaem: a expiação, procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado, a restauração da comunhão com Deus e a santidade. Vejamos que, quando falamos aqui de Levítico, é bom deixar isso aqui até um ponto interessante: os levitas da casa do Senhor. É interessante que o livro de Levítico é um livro, claro, direto para os levitas e não tem nenhuma menção de questões musicais. Olha que curioso, né? Um livro que foi feito para os levitas não tem nada referente à música. Pois bem, aqui está falando sobre a questão do procedimento sacrificiais que diz respeito à remoção do pecado. Ou seja, as pessoas sacrificavam seus animais, né, alguns animais específicos, né, segundo a lei, para tirar o pecado de si. Isso aqui era um ponto. E a outra questão é a restauração da comunhão com Deus. Né? Quantas pessoas na época, né, faziam justamente esse sacrifício, tinham a vida restaurada diante de Deus. E sempre, até hoje, temos também essa questão de ter sempre uma vida restaurada no Senhor. Só que, claro, hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios animais. E, mais uma vez, já vem aqui a questão da santidade. A santidade, ela desde sempre, ela é cotidiana na vida da pessoa cristã, na pessoa que é temente ao Senhor. Nós devemos viver sempre uma vida santa. O tabernáculo como lugar de adoração.
O tabernáculo e os serviços realizados nele revelam a santidade de Deus e do seu povo. Os sacerdotes recebiam as ofertas do povo, que tinham acesso somente ao átrio do tabernáculo, também chamado de pátio. A partir daí, somente os sacerdotes e sumos sacerdotes continuavam com a oferta e a adoração. Imagina que agora você não pode falar com o Senhor, você precisa de levar as suas questões a uma outra pessoa e essa pessoa levar a Deus. Esta aqui era a dinâmica do tabernáculo. Então veja que alguém trazia, o povo recebia, os sacerdotes recebiam ofertas do povo. Saiu. Então, em resumo, o povo levava ao sacerdote, os seus sacrifícios, ele apresentava ao Senhor, ele o sumo sacerdote. Isto aqui era a questão da oferta e da adoração. É interessante que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Então nos deu livre acesso. Agora nós não precisamos mais destas coisas, de ter alguém, um intermediário para nos levar ao Senhor, para nos levar a Deus. Agora temos um outro intermediário que é Cristo. Então antes tínhamos um outro homem, era um outro homem que levava ali as nossas petições. O que é isso? O que dá a ideia para nós? Hoje nós temos liberdade de falar com o nosso Deus. Hoje nós temos liberdade no Senhor para falar diretamente com o nosso Pai. E infelizmente nós não temos usado esta liberdade para continuar falando com o Senhor, falar das nossas petições, as nossas tristezas, as nossas angústias, Quantas vezes nós deixamos o Senhor de lado, não buscamos ao Senhor em oração. E o que acontece? Acontece que nós temos uma vida completamente sem vida. Então veja que sim, nós devemos usar, já que uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos ter acesso direto ao Senhor, então que nós venhamos ter essa ousadia de entrar nos santos dos santos para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. A santidade como purificação do pecado de injustiça. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual, enquanto os profetas prezavam pela pureza da justiça social e equidade nas relações humanas. Já os livros poéticos e sapienciais apontam para a pureza da moralidade individual. A tradição sacerdotal, ou seja, as questões do sacerdote, era uma questão de ritual, era uma questão de rito, O sacerdote tinha que fazer algo e fazia somente este algo. Era algo, vamos trazer aqui para nós, era algo mais ou menos mecânico, Como se fosse mais ou menos hoje a nossa liturgia de culto, que é sempre o mesmo segmento, sempre a mesma coisa, De um modo assim bem geral, sabemos que temos diferenças e tudo, mas de modo geral, como acontecem os cultos? Sempre de uma forma, a sua igreja, por exemplo, claro, tem uma liturgia, então ele segue sempre essa liturgia. Mais ou menos isso era a ideia aqui da questão do sacerdote, era sempre a mesma coisa, ou seja, ritual. Então vemos também os profetas, a tradição sacerdotal, tá? Os profetas prezavam pela pureza da justiça social, ou seja, eles tinham mais, os profetas já tinham mais uma questão mais ampliada, Eles já tinham mais essa questão de levar a justiça num todo, para toda a nação. Esta era o que eles priorizavam, ou seja, o profeta vinha e falava da parte do Senhor para que o povo se purificasse dos seus pecados, se purificasse da imoralidade, se purificasse de tudo aquilo que não provém do Senhor, A questão da injustiça, por exemplo, não podiam ser injustos, a questão social, tudo o profeta falava contra esse tipo de pecado, as abominações, as idolatrias. Então o profeta ele tinha mais essa questão pela pureza da justiça social. E finalmente a equidade nas relações humanas, já que os livros poéticos e sapienciais apontam para a pureza da moralidade individual. Aqui na questão já é de cada um. Enquanto aqui os sacerdotes falavam sobre a questão do ritual, da questão da pureza do ritual, os profetas da pureza da justiça social, agora aqui, ou seja, ambos aqui,
tem mais aquela questão de pessoas, né? O ritual, as pessoas traziam os seus sacrifícios, ou seja, era um coletivo. O profeta também falava para a nação, também é coletivo. Mas aqui já na questão dos livros poéticos e sapienciais apontam para a pureza da moralidade individual. Aqui já era uma questão única, né, de cada um. A santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. A justiça pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. A morte de Jesus é acompanhada de sinais, e um deles foi o véu do templo, a separação do lugar santíssimo, símbolo de inacessibilidade do ser humano a Deus, rasgou-se em dois, de alto a baixo, como eu já havia falado. O véu do templo se rasgou. Esse véu, ele trazia separação. É difícil aqui falar para você, mas há muitos anos, uns 30 anos mais ou menos, quando alguém colocava uma cortina, né, em sua casa, né, talvez para separar um cômodo do outro, principalmente era para isso, mesmo aquela cortina que poderia simplesmente ser vazada, né, a pessoa podia entrar normalmente com uma cortina, não vai impedir ninguém entrar em um quarto, por exemplo. Entretanto, ninguém entrava. Por quê? Porque existia uma questão de respeito. Não entrava, já que tem uma cortina aqui, eu não posso passar dessa cortina se eu não tiver autorização do dono da casa. A dinâmica era essa. É claro que para você vai ser um pouco mais difícil de entender, porque hoje tem a questão de portas, né? Então a porta é uma questão mais fixa e tal, é mais difícil de ser penetrada. Mas há uns 30 anos mais ou menos tinha muito essa dinâmica, né? A pessoa chegava na casa de alguém, né, de um amigo, e tinha lá uma cortina na porta do quarto, né, ou num outro cômodo, então essa pessoa não podia entrar naquele cômodo por causa daquela cortina. O véu do templo dá a mesma ideia. Não se podia atravessar. Por quê? Porque o véu estava ali. Porque é interessante falar sobre a questão do véu, porque a pessoa pode falar, mas se é só um véu, é só entrar pelo véu. Não, não é assim. Existe uma questão de respeito, existe uma questão de hierarquia. Então, é bom que nós venhamos entender isso. Mas uma vez que Jesus morreu, o véu se rasgou. Uma vez que ele se rasgou, ele está dando livre acesso. Porque o acesso, na bem da verdade, ainda mais hoje vivemos, né, um mundo de acessibilidade, nós vemos muitas situações ainda, infelizmente, de pessoas que não têm acessibilidade para coisas até simples, né? Pessoas que têm dificuldade de fazer alguma coisa porque não tem ali um acesso para essa pessoa entrar. Então, aqui tem a questão da justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Ou seja, Cristo se sacrificou, né, morreu na cruz do Calvário, então nós somos justificados pela fé e santificação. Olha que interessante. A santidade da Igreja de Cristo. A Igreja tem conquistado espaços em nossa sociedade, mas será que tem feito a diferença? Tem sido santa, separada em sua forma de agir? É verdade que a Igreja tem entrado em vários segmentos. Entretanto, tem entrado aqui em questão de espaço num sentido geral. Política, entre tantas outras coisas, tem sempre a igreja está lá, enfiada em algum lugar, né? Ou seja, ela cresceu para esse negócio. Mas isso não é viável para nós. Por que não? Porque a igreja, ela é do Senhor. E Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração. Então a igreja não tem que tomar partido de político A ou político B. Não tem que ficar se envolvendo com situações alheias que não condiz com a palavra do Senhor. O que eu quero dizer é que não é que a igreja vai fechar os olhos para essas coisas, mas é que nós não devemos estar lá. O papel da igreja é orar ao Senhor para que Ele nos dê uma orientação, para que nós venhamos compreender que nós vivemos uma vida de santidade, porque algumas pessoas defendem que a igreja tem que estar uma questão política para ter um representante legal. Olha, a igreja nunca precisou deste negócio, e até porque que a igreja ela é representante de Cristo, e não a igreja tem que ser representante de alguém em algum lugar. Não, a igreja é representante de Cristo na terra. Então é claro que a terra envolve todas essas questões em todos os lugares e tudo mais, mas o foco aqui, o ponto principal é que nós, a igreja de Cristo, ao invés de estar
em jejum, em oração, vivendo uma vida de santidade, está deixando isto de lado para poder estar enfiado em outras situações políticas, por exemplo. Vemos pessoas, líderes religiosos, pastores muito enérgicos falando sobre política, mas você não vê a pessoa falar sobre o Evangelho de Cristo. Não fala com a mesma intensidade, ele muitas vezes nem fala. A vida daquele cristão é somente falar de político A ou político B. A igreja não está na terra para este negócio. A igreja ela é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos separados para o Senhor, né? Viver uma vida de santidade. Então nós devemos sim fazer a diferença. E como é que nós fazemos a diferença? Sendo obediente ao Senhor e à sua santa e poderosa palavra, não nos envolvendo com questões desta vida, né? Questões completamente alheias à igreja do Senhor. A santidade é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo. Já sabemos que a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todavia, a igreja tem uma responsabilidade maior, pois recebeu a revelação maior de Deus por meio de Cristo, bem como pôde evidenciar o cumprimento do que está previsto no Antigo Testamento, a saber, a redenção por meio do sacrifício perfeito de Cristo como sumo sacerdote perfeito. Sim, até no Novo Testamento a santidade ela é exigida, como por exemplo 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. A santidade ela é um perfume para o Senhor. Nós devemos, veja que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, ele se sacrificou e é por isso que nós temos a redenção. Então, nós devemos ser santos assim como Cristo é santo. Nós somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Então, uma vez que ele é santo, nós também devemos ser santos, até porque ele é o nosso Senhor. E como ele é o nosso Senhor, nós devemos obedecer a ele, né? Estarmos obedientes a ele. E o que ele exige de nós? Santidade. Então nós devemos ser santos porque o Senhor é santo. Nós devemos ter sempre esta dinâmica na nossa vida para que nós venhamos compreender que a santidade convém à casa do Senhor. O culto racional no Novo Testamento. Consagrando o corpo como sacrifício vivo. O culto agora deveria ser realmente espiritual, onde o adorador entrega a sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus. O corpo do crente passa a ser o lugar de encontro e da comunhão, o lugar privilegiado na adoração, o templo do Espírito Santo. Comunhão é ter algo em comum. O nosso culto ele precisa ser realmente espiritual. O adorador entrega a sua própria vida seguindo o exemplo de Jesus. Como é o nosso culto racional? Como é esta dinâmica? É muito interessante que nós usamos o texto de Romanos 12, 2 para dizer que nós devemos transformar o mundo, o que na verdade não é bem assim. O texto está falando que nós devemos ser transformados em nós mesmos, né? Nós devemos nos transformar, né? Porque aqui fala justamente sobre a questão do culto ao Senhor. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo aqui, eu vou ler aqui para você, aos Romanos capítulo 12, versículo 2, olha bem como diz o negócio. Eu vou ler a partir do primeiro só para ficar claro. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, observe que está falando sobre culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, não diz para transformá-los ou transformá-lo, mas transformai-vos. Ou seja, nós temos que nos transformar. Pela renovação do vosso entendimento. Qual é o nosso entendimento? Que Cristo é o nosso Senhor. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui nesse ponto, aqui, só para a gente resumir. Eu não tenho que pegar o culto pagão, um culto lá de fora, e trazer para a casa do Senhor. Eu tenho que prestar um culto racional ao Senhor. O culto tem que partir de mim. Lembra que está lá em João 4, 23, 24, né? Que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade? Então, isto é a ideia. Primeiro, você sabe por que o teu culto é racional. Porque você sabe, você tem raciocínio, você sabe por que você está prestando um culto ao Senhor. Como diz lá em 126, 3 de Salmos,
porque grandes coisas fez o Senhor por nós e nós estamos alegres, né, Senhor? Vamos ver aqui. Então nós devemos ter isso em mente, né? Nós sabemos porque nós estamos prestando um culto ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Salmo 126, 3. Então, como o Senhor te enche de alegria, você dá um culto a Ele racional, ou seja, você sabe que Ele é o teu Criador, que Ele deu Cristo na cruz do Calvário por você. Então você presta um culto ao Senhor e você sabe. E como é que, além do seu culto de ser assim, ele também precisa ser em espírito e em verdade, né? Consagrando a Deus o espírito, o corpo e a alma. O salvo passa a adorar a Deus por meio de seu próprio corpo, de forma integral, espírito, alma e corpo. O cristão deve oferecer o seu espírito, corpo e alma de forma exclusiva, separada para Deus. É bem direto aqui um outro tripé: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz que o espírito e o nosso corpo, nossa alma, tem que ser separados, consagrados ao Senhor. Em rápidas palavras, para resumir, qual é a diferença entre corpo, alma e espírito? Somente para a gente resumir, para a gente entender. O corpo não precisa falar porque é a nossa matéria, né? É o templo do espírito, né? Não precisa falar muita coisa. Mas e a alma e o espírito, qual a diferença? A alma é aquilo que você é. Por exemplo, você ama alguém, então isso é sua alma, você ama com a alma. Se porventura você não gosta de alguém, por exemplo, do seu professor de matemática, talvez da sogra, do chefe, isso também é sua alma. A alma é o nosso consciente, é a nossa consciência. A alma é isso daí. E o espírito? O espírito é aquilo que te diz o que é certo e o que é errado. Por exemplo, tu vai fazer algo e você sabe que aquilo está errado. Então é o espírito que está te conduzindo. Uma outra questão também para separar é que o espírito, em Eclesiastes 12:7, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Ou seja, o espírito de todo ser humano, sendo cristão ou não, ele voltará para o Senhor. E a alma? Bom, a alma ela vai seguir o juízo para a perdição eterna ou para o gozo eterno. Então veja que aqui existem diferenças bastante significativas entre alma e espírito. São algo completamente diferentes. A Bíblia diz que ela entra lá como espada que penetra nas juntas e medulas e é capaz de discernir entre o corpo e a alma. Ou seja, separar. Então veja que tanto o nosso corpo tem que estar consagrado ao Senhor. O que é consagrar o corpo ao Senhor? Claro que existem algumas exceções aqui e ali, mas só para a gente resumir: cuidar do corpo, da aparência do corpo, ter uma vida saudável, né? Ter uma vida saudável, cuidar do corpo, ir ao médico, né? Você está se cuidando, então você está cuidando do corpo, fazer sua higiene, né? E isso é cuidar do corpo, né? Então você está glorificando a Deus, tu está santificando o seu corpo assim, né? De uma forma direta. E também a questão de ir à igreja e tal. A alma da mesma forma, é você não ter pensamentos, né? Não cometer pecados, né, para resumir. Então você está consagrando, porque é a tua consciência, né? Você às vezes até pode ter algum pensamento e infelizmente nós temos alguns pensamentos terríveis, mas repreendemos no nome do Senhor. E também a questão do espírito, ou seja, quando o espírito disser para nós que é para a gente não fazer algo, nós não fazemos, porque estamos consagrando o espírito. Então o corpo, alma e espírito precisa estar consagrado ao Senhor. Sim, é bem difícil o negócio, não é uma tarefa fácil não. Algumas pessoas dizem que eu escutei uma irmã falar que os jovens precisam estar na casa do Senhor, é verdade? E ela completou: porque no mundo não tem nada de bom para vocês. Eu pensei que era comigo, a senhora não conhece o mundo. Porque para o corpo, né, para a carne, sim, o corpo tem muita coisa boa. Nós não devemos falar de uma forma como se o mundo fosse ruim, porque na perspectiva humana da carne, para deixar bem claro, é claro que tem uma coisa boa, tem coisas boas no mundo. Agora não é para nós somos separados. Você é uma pessoa separada para o Senhor. Então quando você vai para o mundo,
você vai ter aquela alegria do mundo, aquela alegria momentânea, aquela alegria do desejo, do corpo, da concupiscência da carne, aquela coisa toda, mas depois vem a perdição eterna. Você quer ir para lá? Claro que não. Então por isso nós somos separados. Agora daí dizer que no mundo não tem coisa boa, aí é um cristão que não está agindo com a verdade, né? Por exemplo, vai dizer que você não gosta de pizza. Ah, irmão, mas a pizza não é coisa da carne. Claro que é. 21:34 de Lucas. Glutonaria é pecado, meu jovem, minha jovem. Então, quando nós estamos comendo demais, nós não estamos sendo o templo do Espírito. Nós estamos, de uma forma direta ou indireta, estamos pecando contra o corpo. Por quê? Porque a gula é pecado. Então, nós devemos sempre consagrar. Agora, vai dizer para mim que a pizza é ruim? Claro que não. Mas nós temos que comer com moderação. Consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Dentre vários cuidados, podemos citar a alimentação saudável. Alguns crentes levam uma vida desregrada e quando as consequências saem no corpo, eles correm para Deus como se Ele tivesse obrigação de curá-los. No entanto, devemos oferecer o melhor ao nosso corpo para que estejamos prontos para o serviço do Mestre, e isso é agradável a Deus. Então, como eu já havia mencionado, cuidar do corpo, inclusive ir ao dentista, por exemplo, regularmente, vai cuidar da sua higiene bucal, né? A pessoa que vai ao médico, né? As meninas, por exemplo, tem essa questão de ir ao ginecologista e nós homens devemos ir ao urologista, né? Isso é cuidar do corpo, é alguns cuidados, né? Alimentação saudável, eu sei, né? Uma pizza não é uma alimentação assim muito saudável, né? Mas de vez em quando pode, né? Mas nós devemos ter sempre a questão do equilíbrio, né? Nós devemos ter sempre um equilíbrio, então nós devemos ter sim um cuidado com o corpo. Eu vou aqui abrir um parêntese, que algumas pessoas, principalmente os jovens de hoje, eu sei que pode parecer assim até um pouco antiquado, coisa velha e tal, mas hoje temos visto as academias, por exemplo. Eu particularmente, eu não tenho aquela questão de ser contra a academia de ginástica, não é nada disso, mas é a forma. A Bíblia diz que nós temos que ter moderação e infelizmente, principalmente aí a parte das meninas, né, que é a parte assim que tem mais essa questão da vaidade do corpo e tal, então vai para uma academia e não consegue se comportar como deve, né? Vai da sua casa, por exemplo, para outro lugar com roupas indecentes e tal, então não fica uma coisa assim muito decente, né? Então não é que lá na academia pode usar roupa indecente, não é isso. Estou dizendo que as pessoas, muitas jovens, né, acabam aproveitando a oportunidade. Eu vou aumentar o templo do Espírito, vou cuidar do templo do Espírito. Aí vai para a academia no intuito de aumentar o templo do Espírito, de cuidar do templo do Espírito. Não. Está lá por uma outra razão. E qual é essa razão? Muitas vezes é receber likes e desse tipo de coisa. Então, você que é uma jovem na casa do Senhor, você tem que ter prudência. Se por alguma razão você precisa ir à academia, você precisa também ter aquela questão de ter uma vida decente. Até mesmo na academia você pode usar sua roupa de academia, claro, com a autorização do seu pastor, e de uma forma decente. Eu digo porque vejo, infelizmente, algumas meninas que têm esse mau hábito, né? E isso é uma situação que fica um pouco chata, né? É um pouco chata. Então você, quando vai cuidar do seu corpo, tem aí o cuidado para não expor o seu corpo. Conclusão. Aprendemos nesta lição que a santidade é uma marca do crente. Ela é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No entanto, com a revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada um possui um sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual e agradável ao Senhor. Você quer oferecer um culto ao Senhor? Você pode. Por quê? Porque agora você é um sacerdócio. Porque agora, antes você precisava de um sacerdote, agora você não precisa mais, agora você é o seu sacerdote. Agora, claro, Jesus é o sumo sacerdote. Então é Ele que leva as nossas questões ao Pai. Mas quando nós temos que prestar um culto ao Senhor, nós podemos e devemos, nós mesmos, prestar um culto ao Senhor, um culto alegre pelos seus atos poderosos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então você glorifica ao Senhor com o seu louvor.
Glorifica o nome dele. Por quê? Porque você agora é um sacerdócio real, então você não precisa mais de intermediário. Você não precisa mais pegar o seu sacrifício, a sua oferta, levar lá no templo, entregar para uma pessoa, para essa pessoa ir lá entregar e ofertar ao Senhor. Não, agora você pode ofertar diretamente ao Senhor. E bom é isso, né? Ter comunhão com o Senhor diretamente, falar diretamente com o Pai. Hora da revisão. Número 1. A expiação, procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado, a restauração da comunhão com Deus e a santidade. Número 2. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, esse livro foi escrito para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador e para mostrar o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. Número 3. Revelam a santidade de Deus e do seu povo. Número 4. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual. Número 5. No Antigo Testamento, a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés, o tabernáculo e a prática da justiça. Que nós venhamos a cada dia mais estarmos confiantes de que a santidade é a marca do crente. Lembra lá de Eliseu? Eliseu é uma figura muito falada quando se fala de santidade, porque ele era um santo homem de Deus. Então, quando as pessoas me veem na rua, o que elas dizem? Porque onde eu moro, todos sabem que eu sou cristão, mas e quando eu vou para outro lugar? Será que as pessoas dizem, aquela pessoa ali ela é diferente? Deve ser cristão, ele é diferente. Será que eu estou sendo, a santidade está sendo a minha marca? Será que as pessoas realmente observam a santidade em mim? Será que eu definitivamente o perfume da minha santidade está chegando bem às narinas do Senhor ou não? Como é que está a minha vida diante do Senhor? Como é que está a minha marca de santidade diante do Senhor? É uma questão que nós devemos sempre estar nos perguntando. Não estarmos, algumas pessoas dizem que nós temos que ter certeza que temos uma vida santa, mas aí a Bíblia diz que quando nós somos repreendidos por nós mesmos, nós não somos julgados, mas quando somos repreendidos pelo Senhor, aí o negócio fica diferente. Então, como é que o Senhor me vê? Lembra quando Jesus perguntou, e vós, o que quereis? O que dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro deu testemunho de Cristo. É claro que aqui Cristo, claro, é o exemplo máximo de santidade para nós. Claro que nós nunca chegaremos aqui na terra na santidade de Cristo, e mesmo no céu nós não chegaremos. Nós chegaremos, seremos iguais aos anjos, mas não igual ao Senhor. Se bem que tem um texto que diz que nós teremos a mente de Cristo, né? Então é possível que nós venhamos pensar como Cristo lá no céu, né? Então Cristo pensa uma coisa, nós vamos pensar igual. Mas de um modo geral, a nossa vida ela precisa ser uma vida de santificação diante do Senhor. E mais uma vez, é bom deixar claro esse negócio, que a santificação não é somente